Um bom sábado para você, um bom domingo para você que está nos assistindo aqui na tela da TV Rede Espírito Santo, para você que está no streaming ou mesmo na televisão aberta. Seja muito bem-vindo ao programa Vem Comigo, um programa da Igreja Adventista dedicado especialmente a você que está aqui nos assistindo. Como é que está a sua preparação para o final do ano? Está já em época de férias? Já está se planejando? Como é que está a sua preparação, a sua agenda? Que bom que você está aqui. Olha, nos próximos 30 minutos a gente vai falar exatamente sobre planos para o nosso final do ano. Planos para o seu final do ano, tá certo? E entre tantas respostas, quem sabe, que você precisa ainda para 2022, o pastor Fábio de Sá, ele vai trazer uma mensagem especial dizendo que Deus ainda responde. Deus responde às nossas orações. Amém por isso, viu? Amém que Deus responde o seu pedido, aquilo que está lá no seu coração, aquilo que muitas vezes não está te deixando dormir bem, aquilo que você precisa terminar 2022 com uma resposta. Seja bem-vindo ao nosso programa. Que bom que você está aqui. Todo sábado e domingo temos um encontro marcado. E olha, você que assiste o nosso programa pode pedir inteiramente de graça esse curso bíblico aqui, ó, Ensinos de Jesus. Basta que você acesse um dos nossos perfis nas redes sociais, no Instagram, esses que estão aparecendo aí na tela, e pedir assim, eu quero um curso bíblico Ensinos de Jesus. A gente vai falar com você, vai mandar para você e a gente também vai querer estudar com você, tá certo? Mas se você também quer um pedido de oração, quer falar de uma bênção alcançada, quer compartilhar o que está achando aqui do nosso programa, falar algum tema, manda para a gente também, tá certo? Os nossos perfis do Instagram. Que bom que você está aqui. Como é que está sendo a sua semana? Como é que está sendo o seu final de semana? Olha, eu te convido aos próximos 30 minutos se deliciar e ouvir a voz de Deus, porque Ele responde às nossas orações. Começamos mais um programa e eu convido você a vir com a gente aqui de uma maneira que você possa, na palavra de Deus, buscar soluções e respostas para a sua vida, para os seus dramas, para os seus problemas. Acredite que Deus tem grandes bênçãos para você, Deus tem grandes orientações e nessa reta final do ano, Ele está disposto mais uma vez a ouvir a sua oração, o seu clamor. Você acredita nisso? Você acredita que Deus pode ouvir orações? E é sobre isso que eu quero falar hoje, tá? O tema geral que você acompanhou aqui é um tema sobre oração. Em alguns momentos a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E nada melhor do que a gente que vai falar sobre a oração começar orando, buscando em Deus a fonte de revelação, da verdade, dos nossos caminhos, aquele que pode conduzir a nossa vida da melhor maneira possível. Eu quero orar com você nesse momento e que Deus abra o seu coração, porque nós vamos abrir a palavra dele. Pai bondoso, Deus de amor, mais uma vez estamos juntos aqui com amigos que têm suas realidades, têm suas lutas, mas que confiam em Ti. E se não confiam, querem confiar, por isso estão aqui, precisam da Tua orientação, da Tua ajuda, da Tua direção. Nós estamos buscando o Senhor agora, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, nos dando fé, nos dando coragem e a certeza sempre e sempre da Tua direção. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com uma frase aqui, falando sobre Martinho Lutero. Conhece Martinho Lutero, o grande reformador? Há cerca de meio milênio, mais de 500 anos, ele falou sobre esperança, sobre mudança, sobre a necessidade de buscar na Bíblia orientações. E ele disse uma frase sobre oração bem interessante, que é a seguinte: muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que esse era o único lugar para onde eu podia ir. Não existe caminhos melhores a serem seguidos a não ser um caminho, o caminho da oração. Como assim? Caminhos que a gente acredite que possa solucionar os nossos problemas. É a oração. A verdade é que a gente não tem muitas vezes vontade de orar. Nessas palavras de Martim Lutero, em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, que olha, entre tantos caminhos, não adianta, eu era levado à oração. Não era a primeira escolha. E muitas vezes, nem sempre a nossa primeira escolha é a escolha da oração. Mas coloque algo na sua mente para a gente começar a reflexão de hoje. É ela a solucionadora dos seus problemas. Deus ouve e Deus responde. Nem sempre exatamente como a gente quer, do jeito que a gente espera,
mas existe um Deus disposto a ouvir e disposto a responder também. Existem muitos teólogos que fazem a seguinte pergunta, e aqui eu queria que você pensasse comigo. A sua oração pode mudar a ideia de Deus? O que você acha? Já pensou sobre isso? Você acredita que a sua oração pode mudar a ideia de Deus? Você acredita, até separei algumas perguntas aqui, Deus ou o homem que toma a iniciativa? É você que toma a iniciativa ou é Deus que toma a iniciativa? Se o homem não colaborar ou orar, Deus fica calado? Pense nisso. Onde fica a soberania de Deus quando a gente pede? E por fim, onde fica a responsabilidade humana? Onde que fica o fato de que é Deus que age independente da minha ação ou aonde eu tenho que agir de alguma maneira para que Deus haja? A gente tem que entender duas coisas. Primeiro, nós não temos respostas para tudo. E a segunda coisa, a gente não pode padronizar as ações de Deus. Olha, é sempre assim. É sempre esse caminho. Deus sempre age dessa maneira. Não. Deus age de inúmeras maneiras, de milhares de formas diferentes com cada pessoa. Ele conhece a realidade de cada um, ele conhece a necessidade de cada um, ele conhece a história, a trajetória, o convívio social, onde ela foi criada, a própria genética, e ele sabe como agir com cada pessoa. E eu quero que você pense comigo aqui. Se alguém orou, alguma mudança ocorreu, Deus já havia decidido agir? Ele já havia decidido ou não? Mas algumas perguntas que os teólogos pensam, né, e fazem. Deus sabia que a pessoa iria pedir e a sua resposta seria positiva? É mais ou menos isso. O objetivo final de Deus é salvar. Eu queria que você pensasse e analisasse. Ele quer salvar você. Uma coisa nós sabemos. Pedidos foram feitos e respostas positivas foram dadas. Em várias histórias, Deus mudou situações. Eu quero incentivar você a orar, porque existem várias histórias na Bíblia que Deus mudou situações. No livro de Isaías, é um livro interessante que eu quero repartir com você, histórias bonitas. Isaías capítulo 38, versos 1 a 4, diz assim, olha que bonita essa história. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha que situação. Um profeta chega para ele e diz assim, ó, você vai morrer, coloca suas coisas em dia, sua casa, sua vida, sua família, seus recursos, põe tudo no jeito porque você vai morrer. Deus me orientou a dizer para você, e não era um profeta desconhecido, era o profeta Isaías, o grande profeta bíblico, o qual nós estamos lendo aqui. Mas ele faz o quê? Encosta a cabeça no canto, desesperado, sem saber o que fazer, e na parede ali ele ora. Verso 3 diz assim, Isaías 38, verso 3. E disse, lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Peça uma segunda vez. Peça a Deus. Deus muda de ideia, muda de planos. O fato é que é o seguinte, detalhes nós não sabemos, mas Deus havia decidido algo. E através da oração de um homem, pecador, falho, como todos nós somos, ele ouviu e ele mudou as circunstâncias daquele homem. Você entende que Deus ele pode mudar circunstâncias que aparentemente parecem não fazer mais sentido? Você acredita que Deus, através da oração, pode mudar circunstâncias? E é isso que eu quero trazer para você. Independente das respostas às perguntas, Deus, ele agiu na vida de um homem. E às vezes acontece o seguinte, pensa comigo, às vezes você, como um profeta, como
um homem que ficou ferido, né? Ezequias, uma enfermidade mortal, já estava quase que determinada a morte dele. E ele chorou. Mas às vezes você nem lágrimas tem, não consegue nem chorar. Às vezes a dor é tão grande, embarga tanto o seu coração e você não consegue nem chorar. Mas o Deus que se aprofunda nos teus pensamentos, que conhece o mais íntimo do seu coração, Ele consegue olhar para você, enxergar a sua realidade. E você ali no seu canto, abrindo o coração a Deus, pode e será ouvido, porque Deus ouve. Às vezes Deus vai dizer sim, às vezes Deus vai dizer não. E às vezes, como a gente costuma dizer, Ele vai dizer assim, sim, mas não agora. É difícil, mas Deus ouve. Deus ouviu um profeta, Deus ouviu um rei, e Deus agiu na vida de um profeta. E Deus mudou circunstâncias. Aparentemente Ele não mudaria, né? O profeta determinou, você vai morrer. Mas Deus mudou circunstâncias. Deus deu uma nova oportunidade. Por que algumas situações as pessoas oraram e foram atendidas, em outras situações as pessoas oraram e não foram atendidas? Uma coisa eu posso dizer para você. Deus age pessoalmente. Por que às vezes, em alguns lugares, eu já presenciei circunstâncias em que eu orei por pessoas e elas faleceram? Eu já participei de situações pesadas de que oramos e demônios pessoas foram libertas de demônios e o contrário também, circunstâncias que não naquele momento. Por quê? Porque Deus sabe cada circunstância, cada situação, sabe os pormenores, sabe os porquês. O que nós não podemos é deixar de orar. Não deixe de orar. Não deixe de buscar. Essa é a essência da mensagem. O que Deus vai fazer, como Ele vai agir. Quantas pessoas faleceram por Covid até hoje? Existe alguém que nunca sofreu? Existe alguém que nunca deixou de ter uma oração respondida? Não. Mas isso não deve desmotivar o seu coração. Por quê? Porque Deus ouve. E na história de Ezequias nós vemos isso. Em outras histórias também. Pessoas oraram. E acontece uma segunda situação que eu quero repartir com você também, agora no livro de Êxodo, capítulo 32. É mais uma história que traz uma grande lição para nós. O povo estava em rebeldia contra Deus. O povo teimoso, o povo de Israel, que era abençoado por Deus. Eu dias atrás trouxe para vocês aqui, né, falando sobre Josué e Moisés. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus abriu o Rio Jordão, Deus com grandes experiências, e o povo insistia em desobedecer a Deus. Insistia em fugir dos caminhos de Deus. E aconteceu algo. A gente lê em Êxodo 32, versos 9 a 11, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo, e eis que é um povo de dura serviço. O que seria isso? É um povo de coração duro, um povo que não me ouve, que eu falo, não me obedece, eu oriento, eles querem por caminhos. Você conhece pessoas assim, né? Às vezes na orientação de um filho, de alguém. E continua, verso 10. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Olha só, Moisés, não interfira não. Pode deixar que eu vou gerar agora e mostrar o meu furor, a minha justiça, a dureza do meu coração, e eu quero realizar uma coisa. Eu vou acabar com eles. E você que está sendo fiel a mim, eu vou fazer de você uma grande nação. Fique tranquilo. Mas acontece algo, e a gente continua lendo. Quero ler com você o verso 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus talentos os tirou para matá-los nos montes e consumi-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. E o verso 14 diz assim: Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Deus falou, vou destruir esse povo duro. Moisés chega e pede misericórdia. Moisés clama a Deus, Senhor, tenha misericórdia desse povo.
pessoas, as outras nações vão dizer assim, por que Deus libertou esse Deus, libertou e agora eles morreram? Não existe Deus nenhum. E Deus fala assim, né, numa linguagem não humana, mas Deus se arrepende e muda a circunstância. Moisés intercedeu. E aqui eu quero trazer para você algo muito importante, a oração intercessória, oração por intercessão, intercessor ou intercessória, como você preferir. Deus, ele intercede por você. Deus usa você para orar por outras pessoas também. Existem pessoas que você pode estar olhando para elas nesse momento, imaginando, relembrando um familiar, alguém muito querido, um grande amigo ou alguém especial, quem sabe alguém que você tenha visto na rua numa condição difícil, que você nem conheça. Mas Deus ouve a tua intercessão. Deus ouve a tua oração pedindo por aquela pessoa que precisa tanto de você. Então, a partir dessas duas experiências que eu trago para você hoje, a história de Moisés intercedendo pelo povo, ou do próprio rei Ezequias intercedendo por ele mesmo, mostra que Deus, ele ouve as orações. E ele continua ouvindo você, e ele continua fazendo o melhor por você. Deus diz que ia destruir o povo, Moisés clama, e ele resolve não destruir. Deus vai agir? Quando? Como? Com quem Deus vai agir? De que maneira? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que a Bíblia, em vários momentos, incentiva a cada pessoa buscar a Deus em oração. Em outro momento, a gente ainda vai falar sobre algumas experiências de oração, sobre os ensinos de Jesus sobre a oração, sobre o incentivo que ele dá sobre a oração. Mas eu queria que você pensasse agora no Novo Testamento. O cego Bartimeu, Marcos 10, fala sobre um homem que era cego, e um homem que desesperado vai até Jesus. E ele usa algumas palavras, reconhecendo Jesus como aquele que poderia solucionar os problemas da vida dele. O cego Bartimeu chega e diz assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, eu sou cego. O Senhor pode fazer eu voltar a ver. Deus atende fé. Deus não atende necessidades. Pensa nisso. Deus atende fé e não necessidades. Se Bartimeu não tivesse pedido, será que ele seria curado? Possivelmente não. Possivelmente não. Mas ele foi até Jesus. Ele pediu. Existiam várias pessoas doentes, existiam várias pessoas que passavam por Jesus. Muitas não acreditavam, muitas acreditavam, mas não chegavam até ele, muitas não pediam. Mas o cego Bartimeu chegou até Jesus e: tenha misericórdia, tenha compaixão de mim, por favor. Ele se humilhou diante de Jesus e Jesus o curou. Jesus mudou a história dele. Se ele não tivesse pedido, possivelmente não teria sido atendido. Um outro exemplo para você. Tiago 5, 17 e 18 fala sobre Elias, o profeta Elias. Ele ora a Deus e chove. Nós falamos numa última mensagem sobre Josué orando e o sol parando. E agora é Elias. Ele ora e chove. O que ele fez? Ele clamou a Deus, ele orou a Deus. Você acredita que Deus pode também, através da sua oração, realizar grandes coisas? Você acredita que Deus está disposto realmente a atender a sua oração, o seu pedido? Cada pedido para Deus é uma oração. E eu quero dar um outro exemplo para a gente encerrar com ele. O filho do oficial do rei. Se a gente vai no Novo Testamento, existe um homem que estava distante de Jesus, mas que ouviu falar de Jesus. Ele era de uma alta patente, um homem que era um militar, mas tinha forças políticas também. Ele tinha um filho doente, a coisa mais preciosa que ele tinha, o seu filho. Então ele caminha, vai aonde Jesus estava e clama a Jesus pelo filho. E Jesus olha para ele e fala assim: você é daquele tipo de pessoa que se você não vê o milagre, você não acredita, né? Jesus ainda motiva ele, provoca aquele homem.
E ele fala assim: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, cura o meu filho. E Jesus fala o quê? Pode ir que o seu filho está curado. Ele pediu, ele viajou, ele foi atrás. Isso foi uma oração. Hoje você não tem Jesus na sua frente. Hoje você não tem possibilidade de tocar nas vestes de Jesus, tocar no ombro de Jesus fisicamente, mas você tem a possibilidade de fazer como o oficial do rei, como o cego Bartimeu, como tantos outros que clamaram a Jesus e foram respondidos. Existe um autor, e há um incentivo para você buscar mais orientações nesse sentido. Existe um autor canadense chamado Roger Morneau, ele já faleceu. Ele escreveu alguns livros curiosos, né? Um deles se chama Viagem ao Sobrenatural, que conta umas histórias da conversão dele do ocultismo para os caminhos de Deus. Uma história muito bonita. E depois que ele se entregou a Jesus, ele escreveu um livro chamado Respostas Incríveis à Oração. E ele conta como é que foi o processo da condução de Deus, respondendo inúmeras orações que ele fez ao longo da vida dele. Hoje ele é falecido já. Mas um homem que teve uma experiência de conversão e passou a caminhar com Deus, orando e vendo Deus agir. Orando e vendo Deus agir. Algumas vezes segundo a vontade de Deus, mas claramente ele sentindo Deus colocando a mão em cada circunstância, em cada ponto, clamando e ouvindo cada oração daquele humilde servo. Respostas incríveis à oração, ou às orações. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus responde orações. Deus muda situações. Deus abre portas. Respostas não temos sempre. Mas uma coisa tem que ficar clara na nossa mente e no nosso coração. Nós não podemos deixar de orar. Nós temos que continuar confiando em Deus. Nós temos que fazer como esses homens e mulheres fizeram. Clamaram, buscaram da fonte, daquele que realmente está disposto a ouvir você. Ainda que ele ouça somente as suas lágrimas, ainda que você não tenha forças nem sequer para chorar, ele lê o íntimo do seu coração, ele conhece o interior, o mais profundo que ninguém conhece. Então, eu lanço para você agora uma possibilidade. Se você já orou, continue orando. Se você não buscou em Deus ainda através da oração, ore agora. Peça para Deus aquilo que você tem guardado, aquilo que está no íntimo do seu coração. E eu quero orar junto com você. Eu quero continuar acreditando que o mesmo Deus do passado, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que curou Ezequias, o Deus que perdoou um povo tremendamente desobediente, ele pode continuar agindo. O Deus do Antigo Testamento agiu no Novo Testamento e hoje, no finalzinho do ano de 2022, ele vai agir na sua vida também. Eu não quero ser um incentivador no sentido de dizer que Deus tem a obrigação de fazer aquilo que você pede, ou que Ele é um Papai Noel nesse final de ano que atende os nossos pedidos de presentes. Não é isso. Mas Ele é um Deus, um Pai amoroso, que quer o bem dos seus filhos, que tem prazer em atender os seus filhos, em fazer o melhor por eles. Se a sua vida estiver conectada com Deus, se os seus pensamentos estiverem ligados a Ele, Ele fará o melhor por você. E Ele pode atender a sua oração, os seus pedidos, o seu clamor. Vamos orar agora? Vamos pedir para Ele? Vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus? Que Ele continue te abençoando, guiando a sua vida, guiando os seus passos. Então vamos orar. Deus de amor, obrigado por mais essa palavra. Obrigado porque ao longo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos homens e mulheres buscando de Ti forças, buscando soluções, buscando a cura, buscando o perdão. E o Senhor, na Tua misericórdia, amor e bondade, os ouviu. Existem filhos Teus que nesse momento têm desejos no coração, têm pedidos por situações sofríveis, têm angústias, têm sonhos, perspectivas, Senhor, e elas colocam nas mãos daquele que pode tudo resolver, tudo solucionar.
aceite essa nossa humilde oração. Sabemos que o Senhor já ouviu e agora pedimos que o Senhor haja e faça o melhor. Se for o melhor, que seja feita segundo o nosso pedido. É esse o nosso desejo. Mas, acima de tudo, que se faça a sua vontade. Nos colocamos em tuas mãos e pedimos que o Senhor continue nos abençoando hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Confie que Deus tem conduzido a sua vida, tem guiado os seus passos. Você vai ouvir uma música agora. E na certeza de que Deus está ouvindo você enquanto você ouve essa música, tenha fé de que Deus fará o melhor por você. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder, aquele que promete vida eterna a todo que nele crer. É Ele quem nos guarda e operando quem impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça nossa voz aqui. Reine em nós, venha a nós teu reino. Reine em nós, venha a nós tua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder, aquele que promete vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e operando quem impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça nossa voz aqui. Reine em nós, venha a nós teu reino. Reine em nós, venha a nós tua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a